Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Karina Pirró, sou psicóloga, amo comportamento humano. Aliás, estou aqui com a Bíblia do comportamento humano, que eu sei que você comprou e que você deixou na estante, né? E é justamente por isso que a gente está lendo capítulo a capítulo com vocês. E hoje, no capítulo 6, eu tenho um convidado muito especial aqui, que a gente vai falar de adolescência. Ele fala muito de adolescência, que é um neurocientista que já está batendo carteirinha aqui no Podcólogas, que é o Will Borghetti. Seja muito bem-vindo, Will! Terceira já? Tá batendo cartão já, né? Eu já fui quando esse estúdio era lá, no metal lá, que era lá. Isso, é verdade. Que eu tirei a foto na cadeira, né? Com você, Foi a com primeira Nath, vez. Aqui do lado, na sala do lado. na sala do lado e aqui. E eu vim Exato. com o Simon. Veio com o Simon. É a gente verdade. falou de TDAH, né? Foi. Pois é. E hoje a gente vai falar do quê, então? De adolescente, De né? adolescente. Esse tema tranquilo, esse tema... É fácil, né? Exatamente. O São pessoal todos bem calmos. como é que resolve a crise no Oriente Médio? Aí, não tem como. Então, como resolve o adolescente? Fala, vamos pensar no Oriente Médio aqui, uma forma, né? Acho que é mais simples de resolver. É bem fácil, né? É. E aí o Sapolsky, eu até vou falar aqui, que ele fala assim, ó. Os adolescentes são frustrantes, incríveis, tolos, impulsivos, inspiradores, destrutivos, autodestrutivos, abnegados, autocentrados, insuportáveis e transformadores. Tudo isso e muito mais. E aí a gente vai falar hoje por que é uma característica tão diferente, né, Will? Tem gente que chamava de aborrecência Pois é. até. E talvez seja muito legal a gente falar do ponto de vista neurobiológico, que é a grande diferença que a gente vai falar nesse capítulo, né? O que acontece no cérebro deles que faz com que eles tenham essa Perfeito. característica. Mas antes, a gente tem que fazer os agradecimentos, certo? Isso é importante. E aí, esse episódio aqui você não conhece, mas está sendo patrocinado por uma empresa que eu gosto muito, que chama... moral, hein? Você viu? Better You, ou o nome. É o Já. melhor de você. O nome já começa bom, já. Já, exatamente. Então, vou te entregar aqui o primeiro produto deles, que é um que eu tomo todo dia, que chama Better Go. Muito Eu sei que bom. você já falou que você vai perder, né? É, Tem alguém que vai então, roubar, uma porque- adolescente parece que vai Pois roubar é, em casa. Todos os presentes que eu ganho eu só recebo, dou um oi assim pra câmera e me despeço deles, porque aí... Já sabe que vai embora, né? A Larissa e a Cláudia levam embora, mas agradeço muito. Ele é um produto que eles falam, né? Uma marca de nutrição funcional. Então, eles fazem produtos aí para melhorar o bem-estar geral. E ele é um anti-inflamatório, antioxidante. Ele tem na fórmula coisas bem importantes para o sistema imunológico. E de verdade, tá? Eu tomo ele todo dia. E ontem, especialmente, posso até falar que eu levei para minha médica. E ela gostou da composição, Bacana. a minha gineco, e falou que eu deveria tomar todo dia, até porque tem vitamina C, 500 miligramas aí. Eu tô vendo aqui, ó, vitamina D, E, C, zinco, selênio. Isso. E é importante a gente saber, né, que assim, o sistema é igual a máquina, né? Precisa de lubrificante, precisa de combustível, precisa ali do cabeçote, do pistão, tem que estar tudo funcionando em consonância. E às vezes, a gente tem uma gripe, por exemplo, e a gente toma o remédio para o efeito, para parar a gripe. Isso. Só que a gripe está sendo causada, às vezes, por exemplo, por uma questão de vitamina, por uma questão ali de alguma química que não está balanceada. Que é exatamente o que a gente vai falar hoje, né? Exatamente. A gente vê o comportamento do adolescente, agora a gente vai falar o que tem por trás, né? Pois é, os bastidores, então muito bom. Então Better é isso, Go, muito obrigada, aqui, Better ó. You. Aqui é tá. isso. O Better Go É o produto, tá certo, você falou certinho. Falei, caramba, será que eu errei o nome assim, Não, ao vivo? Não. A Better You fez o Better Go. Diretor, põe aqui, ó, na tela, aí, dá um close, muito bom. Obrigado pelo presente. Arrasou. Eu só não falo que eu vou falar como eu tô me sentindo, porque eu já perdi, mas eu coleto o feedback de quem vai tomar. Exato. Não, mas rouba dela também. Né? Muito Afinal, bom. quem manda em casa aí.
Acabou, né? Não é, né? É o adolescente, na É. verdade, né? Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho de adolescente? Muito bom. Antes, essa frase que você acabou de citar, que abre o capítulo, né? O sexto capítulo, o Comporte-se, ele tem uma característica muito legal, que você não precisa... eu falo que as pessoas, às vezes, lutam contra o livro. Ah, eu tenho que ler, eu estou lutando contra ele, eu tenho que brigar para ler rápido, para poder ler 300 livros num ano. Isso. E o Comporte-se, ele tem uma característica que é assim, você pode ler um capítulo que você não vai ter problema de compreensão. Uhum. Então, é como se cada capítulo montasse um todo sobre o comportamento, mas que, por exemplo, o capítulo 6 fala exatamente dos adolescentes e você pode ir direto. Às vezes você quer ler direto aquele capítulo. E eu sempre falo, né? O Comporte-se é um livro de 700 páginas aí. No Kindle Sim. tá dando 1.200 páginas, né? Porque ali tem A formatação, a formatação, a diferente. repaginação. E não é um livro para você bater ele de fora a fora. Uhum. Então, o que eu faço muito com o Comporte-se? Eu leio um trecho e ali eu vou absorvendo aquilo, vou entendendo o que está acontecendo no ambiente. Ah, agora eu entendi isso daqui e tal. Então, é um livro para saborear. Isso. Eu também estou fazendo isso, eu não estou lendo ele assim direto. Uhum. Eu estou lendo na sequência, porque Sim, minha cabeça gosta disso. Mas eu leio, às vezes, meio capítulo. Quando fecha assim o assunto, que eu vejo que ele vai começar outro, Parou. eu paro. Isso. E aí eu fico namorando aquele capítulo, que é a dica, tá? Porque senão vocês vão deixar ele na estante mesmo. Eu grifo, eu faço o resumo. Às vezes, eu tiro foto, Ah, muito bom. imprimo uma fotinho aqui, tá vendo? Porque Aham. isso aqui Da era a ínsula? ínsula. Aham. Pra me ajudar a memorizar, né? Tem muita gente que fala, nossa, como é que você guarda tanta informação? Como se fosse mágica. Não, é porque eu trabalho com aquela Pois informação. é. Então, ontem eu fiquei um tempão no capítulo. E aí, depois eu fui lá pro Google e, cara, cadê esse giro do símbolo? Tipo, o que ele faz? Né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E muito legal. E a frase que você abriu o capítulo aí do Sapolsky, uma palavra que define, então, o adolescente é o extremo. Então, o que o adolescente ele vai aprender no decorrer do tempo e tudo mais? A entender que o mundo não é binário. O mundo não é uma coisa assim, ou eu sou feliz, ou eu sou assim, nossa, felicidade extrema, ou eu sou depressivo. Tem uma escala nesse meio aí. É o tal do... Tem uma frase que eu gosto muito que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades, né? Então, quando o adolescente, no processo, ele começa a entender que, assim, eu não preciso ir para as pontas, eu consigo ir para o meio, é onde ele começa a se entender melhor. Mas, tendencialmente, o adolescente ele vai buscar o extremo. Então, a gente vai ver, adolescente é o público que mais mata e mais morre. Então, quando você pega 5 causas de mortes de jovens no mundo, né, dados da ONU, você tem lá morte violenta, morte por acidente de carro, suicídio, afogamento, tem um quinto que eu não estou lembrando. Mas você vê que essas mortes são todas impulsivas. Ninguém morre em acidente de carro andando a 50 por hora. Você não bate em você, tá? Mas você causar um acidente. Ninguém morre afogado na piscina do condomínio de 1,5 metro. Morre afogado porque fala assim, eu vou pular para mostrar para os amigos que eu consigo... Tá. Eu vou mais fundo no mar. O próprio suicídio, ele tem uma impulsividade envolvida, né? Imagina, é antibiológico você atentar contra a sua própria vida, né? Então, a morte violenta, a briga do bar, facada, tiro, é uma coisa que chegou num extremo impulsivo e a pessoa ali não soube brecar aquilo. E aí, quando você vai para as mortes de adultos, dos 10 primeiros colocados, os 9 são mortes por doença. Então, a partir dos 25 anos, as pessoas morrem por doença. E não por... Somente o 8º colocado que é acidente de carro. Olha só. Mas você vê como que muda a configuração do porquê que as pessoas morrem. Né? Então, esse extremismo... E aí a gente fala assim, o tempo da vida que mais mata, que mais morre, mas é também o que funda um Google, uma Apple, né? Quando você pega essas grandes invenções da humanidade, a imensa maioria foi criada por pessoas com menos de 30 anos. Né? Então,
essa impulsividade, ela canalizada para o lado certo, ela pode contribuir. É verdade, eu lembrei agora Agora me lembro o nome da menina defensora do ambiente. A Greta A Thunberg. Greta, É. a Greta é uma adolescente Isso. que teve uma emoção intensa relacionada à destruição do meio ambiente. Lá foi fazer a greve, onde ninguém faz, né? Nem um Isso, adulto. Sim. Não, pensa assim, vamos agora fazer uma manifestação, a polícia vai prender nós. Aí eu falo, mano, eu tenho que buscar minha filha 5 horas na escola. Exato, né? Eu tenho que gravar um Não, podcast. eu tô com dor nas costas, mano. Não. Tanto que quando você vê manifestação, quem tá lá tomando borrachada na frente? Os cabeça branca falam, vai lá, jovem, em nome... Isso. Né, de uma ideia. E ele vai, ele faz. Ele vai porque ele não vai morrer, não vai acontecer nada com ele, né? Exatamente. Então, assim, e por uma ideia, por isso que eu falo sempre, o adolescente, ele faz loucuras por uma ideia. Uhum. Então, que a gente nutra ele com boas ideias, para que ele fale assim, caramba, eu quero fazer isso, eu quero ir para cima, eu quero canalizar toda essa energia, né? Exato, que eu falo para eles, vai acabar isso aí. Usa que agora é legal. E usa bem. Mudar o mundo. Eu já não quero mudar o mundo, gente. Se eu conseguir pagar os boletos e ter ali uma relevância, já tá bom. Assim, eu quero pagar boleto, sobrar dinheiro para ir viajar. E tá bom, mas você vê, assim... Tá tudo certo, com a minha família. Aquela ideia de você falar assim, não, porque, tipo, vou lá mudar a política do Brasil. Aí vai chegando, vai cansando, assim, e tal. E é chato, adulto é chato. O mundo adulto é chato, né? Então, mas é mais calmo e a gente morre menos de impulsividade. Isso, exatamente. Né? E por que que tem essa fase da impulsividade, dessa energia? O que está acontecendo no cérebro do adolescente? Maravilhoso. Tem um estudo que é bem considerado. Eu vou lembrar o nome do cara daqui a pouco. Tem um gráfico. Eu tô na câmera aqui, diretor? Eu vou tentar fazer um gráfico no ar aqui. Mas assim, um gráfico cartesiano que ele faz assim. A linha Y, ela vai dar a ideia de desenvolvimento do cérebro. Então, quanto mais alto, mais o cérebro está desenvolvido. A linha X, ela vai dar a ideia de tempo. Então, conforme a pessoa vai ficando mais velha, andando no eixo X, ela vai desenvolvendo mais o cérebro no eixo Y. Quando você pega do 0, ou seja, a criança acabou de nascer, obviamente o desenvolvimento acontece no período da gravidez e tudo, mas vamos considerar que o dia zero, né? Exatamente, o marco zero, eles estão iguais. O sistema límbico, ele se desenvolve mais rápido. Então, o que começa a acontecer? As linhas começam juntas, deixa eu ver se tá bem aqui, ó. As linhas começam juntas, mas elas começam a fazer isso aqui. Elas vão abrindo. Aí, a linha do sistema límbico vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, chega uma hora que ela apruma, assim, ela se desenvolveu por completo. Essa é a linha do começo da adolescência. Fala, aqui é o que a gente chama, aliás, é o começo da adolescência. Aqui começa a adolescência. Essa mesma linha de baixo, ela vai se encontrar mais na frente e vai aprumar, que é a área cortical do córtex pré-frontal, que é o final da adolescência. Então, esse gap que o gráfico abre, isso aqui é essa treta que a gente vê. Ou seja, a parte emocional, sistema límbico, se desenvolve muito mais rápido do que o córtex pré-frontal, que seria o juízo, vamos dizer assim, né? Perfeito. Que eu gosto de uma explicação que ele deu lá no começo, que o córtex pré-frontal é aquela parte do seu cérebro que faz a coisa difícil quando é a coisa certa a ser feita. Adorei essa definição, né? Definição, perfeito. Então, quando a gente vê, por exemplo, a criança tem um emocional bagunçado comparado à consciência, à gestão de problemas. É claro, a gente vê uma criança aquela coisa, ela grita e tal. Só que é menor aquela distância, ele está abrindo o gráfico. Com 12 anos, esse gráfico está muito longe. E ele vai se encontrar lá com 25. Eu tô com o gráfico na cabeça, assim, Schalke, algum nome parecido com isso. Depois você me manda, eu ponho aqui na descrição. Legal. Põe porque o estudo é muito legal. E esse gráfico, ele
ele ilustra, você fala, nossa, entendi, porque é uma coisa que demora mais para acontecer. Usando assim uma analogia bem torta, é como se uma perna crescesse mais rápido que a outra. Entendi. Aí, Então, assim, você pronto. vai ter problema de movimentar. Quando a outra perna chegar no tamanho certo, a coisa apruma e você engata e vai embora, né? Então, se eu tenho o sistema límbico, que é esse sistema emocional muito funcionando muito bem, ele atinge o seu ápice ali 12, 13, e eu vou ter o córtex pré-frontal, que é essa coisa, eu vou postergar uma recompensa, eu vou fazer análise de tempo. Olha como o tempo para o adolescente, assim, uma espinha no nariz sexta-feira não tem mais por que viver. Acabou, não tem mais. A vida já era, né? E aí você vai ter muita ansiedade. Porque, por exemplo, quando você está com 40 anos, vamos pôr aí que hoje um brasileiro vive 80, você está com 40, você fala assim, bom, eu já tenho uma experiência para trás e eu consigo enxergar melhor o que vem pela frente. Quem está com 15, com 12, tem pouco para trás de vivência e o futuro é muito complexo. Então, nossa, o que vai acontecer? E essa coisa toda. Então, tempo, tomada de decisão, inibição de comportamento, tudo isso o córtex pré-frontal vai fazer. Então, basicamente, um resumo do nosso capítulo é uma biologia emocional muito bem preparada e uma biologia cortical, o CEO ali que vai gerenciar isso, ainda em formação. Junta-se a isso uma vivência, um ambiente em que a criança está na proteção dos pais, ela só precisa ali, ela vai comer, alguém faz para ela vai sair, ela vai andar, alguém está acompanhando, tudo junto. E aí o adolescente passa a ter as próprias decisões. Quem serão os amigos, para onde que ele vai, que festa que ele vai participar. Aí tem a questão da reprodução. Então agora você precisa ser interessante ao outro. Eu sempre gosto de um exemplo. Pega uma criança de 5 anos e fala, põe a sua roupinha de dinossauro que eu vou te levar no mercado. Nossa, para aquela criança é a felicidade da vida e de dinossauro no mercado. Fala isso para um adolescente de 12, 15, 13, você Desesperador. fala, me bate, prefiro apanhar do que ter que fazer isso. Sim. Porque agora ele precisa ser interessante reprodutivamente mesmo, né? Então, aí, nesse cenário que a gente agora adentra, mas basicamente é um cérebro que ainda não está formado, sendo jogado num ambiente que exige a formação. Então, a chance de dar pane é altíssima. É altíssima, né? Eu estava lendo aqui nesse capítulo que o cérebro até os 2 anos, que é algo que as pessoas têm dúvida, né? Que acha que o cérebro está se formando, ele não está... então vai aumentando o número de neurônios. Não é isso, né? A questão é muito mais de amadurecimento, de mielinização, né? Exatamente. E aí eu vi um documentário que, né, óbvio, né, que a cabeça não vai lembrar agora, mas é um documentário na Netflix que fica passando sobre coisas sobre a mente, tá? Para você entender o cérebro. E tinha lá o cérebro do adolescente. E tinha uma imagem muito boa que era mostrando a mielinização, né? Vindo de trás para frente do cérebro, né? Então, de trás para frente, vocês não sabem onde está, né? A nuca. De trás para frente. Isso. Então, aqui seria, quer dizer, o cérebro com 2 anos, ele já está no tamanho de um cérebro adulto, mas ainda falta ele se amadurecer. Exatamente. E aí, a última parte que mieliniza e também faz mais sinapses e tal, seria... E é importante dizer... essa parte do adolescente. Que, por exemplo, a Suzana Herculano Rosell, que é uma referência, a Sarah Jane Blakemore, que é uma das maiores referências do mundo em adolescente, então é alguém que dedica a vida aliás, ela tem um livro chamado Inventing Ourselves, né? Nos inventando, alguma coisa assim, porque esse livro não tem tradução em português. Eu falo, esse livro precisava muito ser traduzido, porque ele é maravilhoso, esse livro, mas só tem em inglês. E as duas falam uma coisa assim muito categórica, de alguém que estuda a neurociência com absoluta profundidade, né? Nós nascemos e morremos com a mesma quantidade de neurônio. O que muda é conexão. Não é a célula. Não nasce mais célula ou nasce menos.
você vai ter ali no hipocampo, ali numa área muito específica do hipocampo, ali no GA, alguma neurogênese durante a Isso. vida, mas é muito E específico. eu acho que alguma parte do córtex pré-frontal também. De- de- Neurogênese associada à atividade física, que libera uma substância que faz. É o BDNF, né? O Aham, fator de fator de crescimento, né? crescimento, Mas aham. é hipocampo e córtex Então, você vê que pré-frontal, são mas é pouquinho, localizados. né? Então, quando a gente fala 86 bilhões, não é uma coisa que vai para 90 ou vai para 80. Ele vai continuar ali. Estatisticamente, é um número até desprezível, né? O que vai mudar? A conexão. Então, quando você fala dos 2 anos, quando um espermatozoide ali, ele entra no óvulo e ele começa o processo, pensa um espermatozoide e uma criança de 2 anos, o tanto de aprendizado Meu que Deus. aconteceu, né? Aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu a mastigar, aprendeu a respirar, aprendeu a tudo. Então, um espermatozoide e uma criança de 2 anos. Então, nesse período, o que é relevante para aquele cérebro é quantidade ao invés de qualidade. Então ele fala assim, você vai aprender a andar, não precisa andar bem. Você vai aprender a falar, não precisa falar bem. Você vai aprender a mastigar, não precisa mastigar bem. Motor, criança cata as coisas, derruba, não tem motor fino, vai desenhar, rabisca, 2 anos. Aí acontece a primeira poda neuronal. Então o que vai ser a poda neuronal? Eu criei várias sinapses ali até os 2 anos, o cérebro falou, ok, aprendemos a mastigar, aprendemos a andar, aprendemos um monte de coisa igual o pato. Faz tudo, mas não faz nada bom. Agora, aos 2 anos, eu vou eliminar as conexões que não foram utilizadas e vou fortalecer essas que estão prontas agora. A partir dos 2 anos, passa-se a considerar a qualidade ao invés da quantidade. Então, eu vou pegar aquilo que eu aprendi a andar torto e vou aprender a andar direito. Aprender a falar direito, aprender a escrever, e aí vai acontecer esse processo. Inclusive tem o tal do Terrible Two, né? Que falam que é a adolescência da infância. Por quê? Porque é o momento que aquela criança, agora, ela tem outra prioridade. E prioridade não tem plural, né? Não dá para ter 2. Então agora aquela criança, ela começa a ter vontade própria, ela começa a entender que, tipo, isso aqui, para que eu tenho que fazer isso? E aí vira o Terrible Two lá. Essa primeira poda vai acontecer aos 2, depois vai ter uma poda aos 7, que é dos 2 aos 7, ele vai dar prioridade para o refino das conexões. Então ele vai falar, pegamos aquilo e agora a gente vai refinar. E eu sempre dou um exemplo assim, imagina uma criança numa zona de guerra tomando bomba na cabeça e vendo gente morta dilacerada e uma criança sendo cuidada numa casa com amor, carinho, boa alimentação. Quais conexões essas 2 crianças estão criando? E onde, né? E onde? Ou seja, as 2 têm um cérebro igual, com a mesma quantidade de neurônio, não tem mais nem menos, mas a conexão eu preciso me defender porque pode cair uma bomba na minha cabeça, e a outra hoje eu tenho que brincar, hoje eu tenho que Não sei ter o se eu amor ponho a da minha blusa branca ou mamãe. rosa. Isso. Né? Então, para a gente ver esse momento, a diferença que faz. Dos 2 aos 7, refino dessas conexões, e aos 7, 8, começa o refino para a adolescência, tem uma nova poda. E aqui que começa uma coisa importante, porque às vezes a pessoa fala assim, meu filho tem 10, ainda nem é adolescente. Se botar numa ressonância, você vê a adolescência acontecendo com 8. Por isso que às vezes a galera me procura, mas meu filho tem 8, já começou a mudar o comportamento? Pois é, porque vai mudar. E agora, por exemplo, conexões de dopamina, motivação. Chega para uma criança de 6 anos, 5 anos, vamos na vovó? Uau! Assim, tipo, porra, e na vovó? E vamos ver o cachorro na janela? É a coisa mais incrível que tem. Só que agora, o que o cérebro fala? Se ele ficar bobinho assim, para a vida adulta, vai zoar. Então ele pega o limiar do neurônio, onde o neurônio vai ser ativado, e faz isso aqui. Ó. Agora a minha motivação tem que ser mais forte. Então quando você fala, vamos na vovó, adolescente, que vovó, que chata, vamos andar de carro, que bobo isso. Por isso que está mais suscetível à droga, a jogo, à pornografia, à violência. Né? Porque essas coisas, o limiar está bem alto do neurônio, né? Limiar, aí para quem nunca ouviu falar, é o momento que o neurônio ativa. Então, se eu dou um estímulo aqui, ó, e o limiar está aqui, esse neurônio não ativa. Eu preciso dar um estímulo alto para bater aqui, para o neurônio falar, opa, isso aqui é importante. Né? O que vai fazer isso? Droga faz isso, pornografia faz isso,
brigar, violência. Então, a partir dos 7 anos, começa a ter essa nova questão. E a questão reprodutiva. No livro Cérebro Adolescente, da Suzana Herculano Rosel, ela é bem categórica em dizer o que muda de uma parte para outra é a reprodução. Porque a reprodução muda o seu comportamento, muda a sua prioridade, muda teu corpo. É um corpo que agora é capaz de gerar outra vida. Então, baseado na possibilidade de gerar outro ser humano, tudo muda. A prioridade muda, o corpo muda, hormônio E se a gente conexão. for lembrar que, em geral, a gente esquece, vivendo na sociedade, a gente esquece que a gente é animal, né? Isso. O nosso cérebro, ele tem por função sobreviver e fazer a função da vida, né? Que uma das funções é Passar a reprodução, pra frente o DNA. né? Exatamente. E aí, pensando que nessa fase da adolescência vão começar os hormônios, esses hormônios são para você virar mãe ou virar pai, a importância que isso tem para ir criando dentro do cérebro desse adolescente é essa preocupação com o que o outro pensa de mim, né? Porque ele precisa Exatamente. gostar de mim para eu conseguir reproduzir do Exatamente. mundo, olhando pelo mundo animal, não é? Exatamente. Então, por exemplo, você falou uma coisa muito legal, né? A prioridade é sobreviver e daqui a pouco a prioridade é reproduzir. E, de novo, prioridade não tem plural. Dá para ter duas. Então, às vezes, para conseguir ser interessante, ele desconsidera a sobrevivência. Eu vou pular do 3º andar para todo mundo achar que eu sou incrível. Eu vou andar 200 no carro na avenida, eu vou usar bebê, eu vou virar cachaça na frente de todo mundo. Eu vou fazer coisas que não fazem o menor sentido na infância. A criança tem muito medo da sobrevivência. Você expõe ela ali perto de Nossa, ela uma não vai, sacada, né? ela fica com muito medo. E o adulto também não. Aham. Então, é muito específico. Então, é uma mudança de prioridade. E assim, é besteira lutar contra a natureza. Não namore, não use droga. Assim, não usa droga, é feio. Isso não tem nenhum... Ó a sua fala, não? Exatamente, não tem. Porque se falar assim, não use drogas, fosse efetivo, nenhum adolescente do mundo usaria droga. Por quê? Porque todo mundo fala isso. A TV Conhecimento fala, eles a escola têm. fala, né? Exatamente, era o ponto que ia chegar. Então é assim, quando chega num rolê, tá todo mundo bebendo e oferecem a ele, esse adolescente ele tem uma área que vai falar para ele, bebida não é legal. Isso vai te fazer mal, isso te prejudica. Tá? Ele sabe, não é por falta de informação. Mas numa balança entre o perigo da bebida e o perigo da rejeição, o perigo da rejeição é maior, ele pesa mais. Né? Então ele fala, tudo bem fazer mal ao meu corpo desde que as pessoas gostem de mim. E aí que, assim, 80% dos problemas que a gente tem com adolescente é relacionado ao grupo. Assim, é incrível. Então a gente vê que o principal, como a gente está falando, é ser aceito. Porque Isso. ser aceito significa reprodução do ponto de vista animal perfeito. e perpetuar a DNA. Perfeito. E aí é muito louco, né? Porque se você pensar do ponto de psicopatológico, quando esse adolescente adoece, ele adoece baseado nesse medo. Então, o que eles têm? Depressão, quando eles não são aceitos, ou transtorno de ansiedade, principalmente social. Será que, né? Falar em público, me expor, né? Porque o que acontece se eu for lá na frente e a turma toda ri de mim? Para um adulto é tomar um tiro. É uma coisa muito grave, né? Então, eu lembro que eu tive um aluno que ele tinha um problema social grave, assim. Ele era aquele aluno que, quando formava os grupos, sempre ficava sozinho, né? E a gente lida com o comportamento, a gente está prestando atenção em tudo isso e sempre faz as conexões. Então, eu sempre dou um exemplo. Eu pego aquele aluno problemático, aquele que dá trabalho, que briga, que vai para a diretoria, que quebra as coisas, o aluno problemático nesse sentido, que é muito enérgico, eu chamo esse aluno e falo para ele assim, cara, eu preciso pedir um favor, mas eu não tenho ninguém que eu possa pedir isso que não seja você. Você é a pessoa mais importante para isso, eu só confio em você. E se você falar que não pode me ajudar, eu não tenho para quem pedir. Se você tem um mínimo de consideração por mim, escuta o que eu vou te pedir.
sabe aquele menino ali, ó, que não tem grupo? Eu preciso que você coloque ele no grupo. Que você não deixe ele sozinho. Porque ele, sozinho, não consegue pedir para ficar no grupo. E na cabeça dele, é melhor fazer tudo sozinho do que expor essa necessidade de tipo, eu não sou uma pessoa boa. Então, quando você consegue unir isso, você salva dois. Que potência que você salva fez. dois. Você canaliza essa potência do tipo... Porque eu falo para ele assim, ó, se qualquer colega seu colocar ele no grupo, as pessoas vão zoar ele. Mas você não vão zoar. Sabe por quê? Porque você é o líder. Você é o cara que... Se ele colocou... Você é a menina que, tipo, o que você fala aqui para eles é ordem. E isso enche e dá aquilo que ele está precisando. E ele vai lá e convida. Então, a partir de hoje, você tem uma missão. Você não deixar esse menino sozinho. Então, essa conexão, ela acontece muito legal. E aí eu tive um caso de um aluno que era bastante problemático, assim, socialmente. Eu fui interagindo. Ele ia na frente apresentar, né? A gente faz muitas dinâmicas ali. Ele ia na frente, ele falava assim... Então, eu vou falar hoje, e ele ficava se coçando, ele ficava mexendo os braços, ele ficava andando assim. Então era perceptível ali que tinha alguma dificuldade e tal. Aí um dia eu dei uma atividade que eu falei assim, eu quero que você venha e você vai fazer uma apresentação de qualquer coisa que você goste. Não importa, vem aqui, gosta de futebol, gosta de Harry Potter, gosta de natação, sei lá. Vem aqui e fala do que você quiser, assunto livre, para você não ficar ocupando a tua cabeça com o assunto, ter que lembrar uma estatística, nada disso, para que você foque na apresentação. Aí esse aluno chegou lá com todas as dificuldades dele e falou assim, eu gosto de um jogo lá, online, eu sou velho já, não sei os nomes do jogo, né? E o jogo, eu jogo lá, e eu sou o Zé lá, que eles têm um apelido, né? O nickname lá e tal. E o Zé era tipo top 3 do mundo no jogo. Caraca. Aí os alunos começaram, você que é o Zé? Aí ele falou, sou eu. Aí os alunos acabou a aula, foram tirar foto com ele. Assim, realização da vida daquele menino. Nossa. Foi. E agora ele andava na escola como um superstar do jogo, porque ele era top 3 do mundo, assim. Então, você vê que uma pequena mudança de cenário, de ambiente, muda absolutamente o comportamento. Como ser aceito é a vida, né? Aliás, vamos falar um pouquinho dessa pesquisa que o Sapolsky acabou falando e que você também fez um reel sobre isso, que é a visão que o adolescente tem sobre ele e a visão que o outro tem sobre ele. Você pode falar um pouquinho? Muito bom. Então, esse estudo, depois você me lembra de te mandar todos esses materiais, né, para a gente referenciar certinho para quem quiser ler. Mas basicamente assim, colocaram um adulto numa ressonância magnética e perguntaram para ele, o que você acha de você? Eu sou legal, sou chato, sou bonito, sou feio. Falou lá alguma coisa. Enquanto ele falava sobre si mesmo, a sua autoimagem, a ressonância marcava áreas do cérebro que ativavam durante aquela fala. Então acendia lá uma trilha A. Aí pegou... Os pesquisadores pegavam algumas pessoas que conviviam com esse adulto e pediam que elas falassem sobre ele. Então, a visão do outro sobre aquela pessoa. Eu acho fulano isso, eu acho fulano aquilo. E aí os pesquisadores perceberam que outra trilha se ativava. Então, para o cérebro adulto, é muito nítido o que o outro pensa sobre mim e o que eu penso sobre mim. Diferencia, assim. Tem uma linha muito, muito demarcada do que eu acho de mim e o que o outro pensa. E aí fizeram a mesma coisa com adolescentes. E quando faziam com adolescente, a trilha do que eu penso sobre mim era a mesma que acendia sobre o que o outro pensa sobre mim. Logo, a minha identidade é o que o outro fala. Perfeito. E a gente coloca numa escala isso, o que pais falam sobre esse adolescente, o que professores falam sobre esse adolescente e o que os colegas falam sobre esse adolescente, o que o ambiente dele fala. E muitas vezes a gente fala assim, despretensiosamente, a ideia não é julgar ninguém aqui, mas às vezes o adulto fala assim, mas você é preguiçoso, hein? E ele toma aquilo como verdade. E aí uma coisa que vai acontecer, o adulto que vai ser medido, aquela trilha que ele acha sobre ele, agora adulto, faz parte. Quem chega agora na vida dele, ele diferencia.
Mas a trilha foi formada pelo que ele ouviu dos outros lá atrás. Sim. Você sabe que essa parte do livro, eu parei e chamei minha filha de 13 anos, que lógico que é mais interessante para mim, não é interessante para ela, mas o problema é dela, eu que quis falar. E aí eu chamei e falei, olha, quero te contar uma coisa sobre o cérebro do adolescente. E eu contei, Will, por quê? Porque mais ou menos uns 6 meses, ela foi para os Estados Unidos, fez um intercâmbio e ela conheceu um menino que depois ficaram conversando, amigo, e ele muito deprimido. E ela pediu ajuda para mim, falou, mamãe, nada que eu falo dá certo pra ele. Ele acha que ninguém gosta dele, que ele é uma porcaria, que ele é um inútil, que é melhor ele morrer, tá? E a gente ficava lá, fala isso, né? Fala que é importante ele falar pros pais dele, que ele peça ajuda. Eu fui orientando, né? Eu sou psicóloga do menino, eu fui orientando o menino pedir ajuda, sinalizar que não tava tudo bem. Americano? Eu acho que ele era oriental, não Tá, lembro mas não era qual. brasileiro. Não era O que brasileiro. dificulta mais ainda, né? Porque tem um fator cultural que às vezes a gente não entende. Exatamente, é. E aí o que ela trazia pra mim era assim, nossa, parece que eu tô falando com a parede, não adianta. Um nervosismo que ela tava de, não adianta falar que ele é legal, não adianta, não, joga fora esse De conteúdo. ver o tanto de tentativas infrutíferas, né? Exato, ela passava horas falando com ele, ela já tava ficando mal, inclusive. Porque era uma energia que era bater na parede, completamente. E não entrava nada, não ficava nada pra ele, tá? Daí, então, foi ontem que eu chamei. Eu falei, filha, olha só que interessante, né? Que mostra que essa pesquisa que o adolescente se enxerga e a visão que o outro tem dele e o que ele pensa sobre ele é a mesma parte do cérebro. Ou seja, se ele se sente inútil, se ele se sente uma porcaria, ele acha que todo mundo sente. Por isso que a gente não Perfeito. conseguia falar, não, E olha. uma coisa retroalimenta. O outro fala que ele não é bom, aí ele acha que não é bom. Ele achando que não é bom, ele vai sabe que ter atitudes que os outros vão falar que ele não é bom. E aí ele fica retroalimentando. E não tem ninguém que vai tirar ele, porque se a via é A e não tem B, o que ela estava tentando é criar B para ele, né? Perfeito. E eu tentei explicar, mas aí quando eu trouxe esse caso, né, dela, eu falei, lembra do seu amigo? Não sei, por isso que a gente não ia conseguir ajudar, porque na cabeça dele, o que ele pensa e acabou, não tem como criar outra via. E se você parte de um princípio, é igual, por exemplo, vou dar um exemplo assim. O Dorival Júnior, o técnico da seleção brasileira, fala assim, William, quero te chamar para ir para a Copa agora. Próxima Copa, você ser o atacante do Brasil. Eu sei da minha restrição e da minha inabilidade do futebol. Eu falo, mano, mas nunca na minha vida que eu vou passar essa vergonha. Porque eu tenho consciência da minha inutilidade jogando futebol, tá? Quem sabe eu não seria um atacante lá. Mas eu acho que não, então isso já começa ruim. Se a gente pega esse exemplo tosco que eu dei e a pessoa tem assim, mas eu não vou lá no podcast falar porque eu sou burro. Eu não vou conversar com aquela menina, com aquele menino, porque eu não sou interessante. Eu sou feio, eu sou tímido, eu sou qualquer coisa, né? E eu sempre digo, Karina, que assim, a língua portuguesa, ela tem uma das coisas mais lindas que possam existir, que é a diferença do verbo ser e estar. Porque o to be joga no mesmo saco, o italiano, o sono, joga ser e estar. Tanto que eu fico com uma dificuldade muito grande Como em inglês. será, Cara, né? ser e estar são coisas muito diferentes. Como é que pode ser a mesma palavra? Né? Então, uma coisa é eu falar assim, ó, eu estou triste e tá tudo bem estar triste. Ser triste não tá tudo bem. Tem uma diferença, assim, de um... Como será que o americano separa isso, Então, né? Não sei. A Carol Dweck, que é a escritora do livro Mindset, ela deu nome, né? Que ela fala o mindset fixo, que seria eu sou. E o mindset de crescimento, que seria eu estou. Mas você vê a manobra mas que tem teve que que acontecer. criar um conceito, movimento, né? E isso é muito bonito na língua portuguesa, porque eu diferencio. Porque se eu chego para você e falo assim, você é psicóloga, você é profissional, a gente batendo um papo, fala assim, Karina, eu tô triste hoje, porque aconteceu, deu errado.
provavelmente você vai falar assim, cara, tá tudo bem, curte aí o teu problema, né? O Simon fala uma frase que eu gosto muito, que ele fala, um dia tudo bem, 2 dias jamais, né? Isso. Então, um dia que eu não acordei bem e tá, beleza. Agora eu falar pra você, eu sou triste, eu sou nervoso, eu sou irritado, eu sou feliz. Cara, se alguém é feliz sempre, alguma coisa tá errada, né? É. Então, essa oscilação, ela é esperada. Então, quando a gente tem esses casos, é muito importante que as pessoas que estejam mais próximas, que são vistas por aquele adolescente como autoridade, ou seja, pais, professores se o professor talvez tivesse, assim, 1% de ideia do que uma palavra dele causa numa vida, se eu te perguntar assim, lembra de um professor que te ofendeu na tua vida, vem um assim, ó. É muito rápido. E às vezes eu te pergunto assim, lembra de um garçom que te atendeu mal? Você nem fala, não consigo buscar. Mas professor vem. Porque o professor é a primeira autoridade que a gente tem fora da nossa casa. É alguém que, tipo assim, minha mãe não tá, meu pai não tá, mas essa pessoa aí é a que sabe tudo, é a referência de conhecimento, de certo e errado, essa coisa toda. Então, o que o professor está falando para esse aluno, o que os pais estão falando para esse aluno, o comportamento dele é de confiança, então os colegas vão falar, nossa, você é confiante, eu quero que você fale e tal. Eu me lembro que a Larissa me contou uma história que um dia ela estava jogando, fazendo uma partida de vôlei, assim, ela chegou em casa e falou assim, eu queria jogar vôlei, do mais absoluto nada. Assim, vôlei, não era basquete nem futebol, era vôlei. Tá bom, vamos atrás, mas de onde surgiu você tirou essa isso? ideia? Ah, eu joguei na escola e o professor falou que eu tinha talento. Tá vendo? Um comentário, assim, falou assim, você joga bem, né? Olha que legal, como você joga bem. Então, você cria um talento. Foi treinar, foi fazer, e jogou e tudo mais. Então, a nossa palavra tem... Por isso que quando eu falo da neurocomunicação, eu gosto de dizer assim, cada palavra que eu estou falando aqui tá fazendo alterações no cérebro da Karina, que é uma adulta, que conhece. Sim. Imagina no adolescente. Nossa, e eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Pegando isso que você tá falando. Professores, presta atenção. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma filha de 17 anos hoje, que se você estiver assistindo hoje, talvez daqui um ano ela tenha 18. Estamos em 2024, se você está Não em vai 2050... mudar, não vai mudar o que eu tenho para falar, exatamente. Ela não tem mais 17, mas o tema é o mesmo. E ela está para prestar vestibular. E o que ela conta, estressadíssima em casa, que não sou eu que a estresso, porque eu falo para ela, não tem problema se não passar. Entra o ano que vem, estuda, tá tudo bem, é muito novinha. Mas ela vem com uma super rigidez, sofrendo para passar. Que lógico que tem a ver com a adolescência, tudo que a gente falou. Mas frases que ela fala para mim, Will, é de professores que fazem pergunta em sala de aula, que o aluno não sabe responder e que o professor fala, vocês são inúteis. Como é que vocês vão passar? Isso era o mínimo que você tinha que saber. Cara, presta atenção nisso que você está falando. Volta um pouco esse podcast. Ouve o que o Will acabou de falar da importância que vocês têm. Eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que vocês podem não estar ganhando bem. Eu sei, tudo isso. Isso não justifica agressões, tá? E a marca que vocês estão deixando nessas crianças. É delicioso lembrar dos melhores professores que a gente tem na vida. Eu lembro de assistir um vídeo daquela cantora... hoje tá fogo, quase que eu falei um palavrão aqui. É uma cantora bem... Adele. Que bom que eu lembrei. Que ela está fazendo um show e fizeram uma surpresa para ela. E quem estava na plateia era uma professora dela do primário. A emoção do encontro das duas, o amor que deu para sentir é o amor que vocês conseguem ter também. Criar história e memória com todos esses adolescentes. Deixa essa história para eles, não deixa outra. Pensa, né? E assim, saiba que você tem uma R15 na mão. Não é uma pedrada que você dá um tiro de fuzil, assim. É um negócio que vai impactar muito. Pro bem e pro mal. Cara, vocês são inúteis. Não é... Cara, que tipo de frase é essa? Você pode estar nervoso o quanto quiser, não justifica isso. Aí, todo temos mundo história lembra, aqui. né? Eu não sei se a galera... Não sei se dá pra ouvir? Não, eu não. Mas eu tenho uma professora que no final do ano
Fala alto, o pessoal ouvir aqui, ó. Então, professora, que no meu segundo ano, no final do ano, ela disse que eu não passaria mais em matemática. Eu falei, então eu não vou fazer nenhuma prova. Sabe aquela prova de final de ano que você tem que fazer todos para ver se você passa? Então ela falou para mim que eu não teria como passar por causa de matemática. Eu não fui mais pra escola. Ele não foi mais pra escola porque a professora falou que ele não era capaz mais de passar. Vai vendo o impacto. Aí eu repeti de ano, eu repeti meu segundo ano por causa disso. Eu não fiz nenhuma prova. Aí depois eu fui descobrir que eu, independente, eu só ia não passar em matemática, era só fazer DP. Tipo, eu atrasei um ano da minha vida porque ela... Olha, o impacto de uma frase. E vou falar, tá? Sou apaixonada pela profissão. Ele é Sim, professor, eu sou absolutamente. professora. Sou Absolutamente. apaixonada, não estou falando mal da profissão, estou falando sobre comportamento. Entendam o que a gente está falando. E outra, tem assim, tem uma frase que eu falo que vai vir o hate brabo nessa frase, mas eu continuo falando porque eu estou bem embasado cientificamente. E você tem 2 vias já. Ser professor é vocação. Aham. E as pessoas às vezes confundem, falam assim, mas então tem que ganhar mal. Eu falo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para mim, o professor ganha 100 trilhões por hora. Para mim, eu não acho que tem que ganhar mal. Só que tem vocação. Vou te dar um exemplo. Bombeiro tem que ter vocação. Se hoje o corpo de bombeiro falar assim para mim, William, nós vamos te pagar 1 milhão por mês para você ser bombeiro. Você resgatar a criança queimada, você resgatar acidente de carro. Eu não quero, pode pagar 10 milhões, eu não quero. Eu não tenho vocação para isso. Vocação vem da palavra vocare, do latim, que quer dizer o chamado. Então, é como se você tivesse um chamado para aquilo. Né? Então, assim, professor é mal remunerado, professor está em condições assim, absurdas. Em São Paulo, 6 professores são agredidos física ou verbalmente por semana. Então, dá mais de um por dia. Isso é um absurdo, né? Então, assim, isso é um absurdo. Tudo isso é avaliado, mas o professor precisa olhar que, assim, o adolescente também não tem culpa desse sistema todo cagado. Não, e a gente está trazendo informação, neurobiologia da adolescência, e, cara, eles, tipo, eu sei, eles não têm culpa. Sim, né? sim, exato. Se você for pensar toda a explosão que eles têm, e não isso. tô falando que ele não tem culpa de bater, para de entender errado. Eu tô todo dizendo que é importante entender isso. Todo o sistema tá zoado. Né? Todo o sistema tá zoado. Todo o sistema tá zoado. Mas assim, ó, lidar com adolescentes, lidar com crianças é uma vocação. Então, às vezes, você fala assim, cara, eu odeio adolescente, é um saco, eles enchem o saco. Ótimo, vai não dar aula para adulto, vai dar aula numa universidade. Né? E olha como é interessante. Sabe porque é difícil, ninguém falou que é fácil, né? Uma sala de adolescente é difícil. Não, muito. Não, ninguém não É difícil. Você sabe que uma vez eu fui numa multinacional bem grande ali, não vou citar o nome porque eu não sei se eu posso, mas eu fui dar uma palestra e a palestra era pro chão de fábrica. Então, peãozão, assim, o último nível do peão, lá o peãozão. E eu ia falar de comunicação e neurociência pros peão. Aí, faltava 10 minutos para começar, o gerente me chamou num canto e falou assim, cara, eu não sei se vai dar certo isso. Você tá preparado? Mano, é peão de firma. Você sabe com quem você vai conversar? Eu falei para ele, deixa eu te falar uma coisa. Eu dou aula para 40 adolescentes. Se os meus adolescentes vierem aqui, esses peão chora, senta tudo no chão ali e chora. Ele não aguenta. Eu falei, meu irmão, quem dá aula para adolescente? E é muito louco, Karina, que assim, hoje eu tenho recebido muitas demandas empresariais de comunicação interna, comunicação com cliente. Nada a ver com adolescente. E isso me intrigou por um tempo, que eu falava, cara, como é que alguém me contrata uma coisa que eu nem vendo? Não faz muito sentido comercialmente. E a resposta dos clientes sempre era, cara, você fala com adolescente. Você fala com adolescente, né? Cliente bravo, hahaha. Quem lida com adolescente. Então, a gente começa a entender que o professor, o pai, a mãe, e às vezes na explosão, você é burro, você é incompetente, você é preguiçoso, né? Saiba que essa frase não passa batida. Isso. Às vezes você vai discutir ali com o seu marido, por exemplo, e solta ali uma coisa que foi exagerada, fala, você só me enche o saco. E aí, no outro dia conversa, todo mundo adulto, entende, fala assim, pô, não era para falar aquilo, a cabeça estava quente e tudo mais. Para o adolescente não passa batida. Se você só me enche o saco, eu pego eles adultos depois dizendo, minha mãe sempre achou que eu enchi o saco dela, não deveria ter nascido. É isso que eu ouço. E é sobre isso que a gente está falando, é essa crítica específica, né? De cuidado com as suas palavras, porque elas são... Você é muito importante, na vida de um adolescente. Muito importante. Né? E aí, a psicologia
dar show nessa questão, que é, eu vou trazendo coisas... A minha trisavó falava e eu tô sofrendo um problema porque a trisavó falou pra bisavó, que falou pra avó, que falou pra mãe, que falou pra mim. Você vai arrastando um negócio. Então, enquanto uma geração não tiver consciência e falar assim, cara, não. Alguém vai ter isso que não é mudar legal. essa história, né? O meu pai tem 66 anos, 67. O meu pai tem traumas absurdos de apanhar. Meu pai apanhou, mas apanhou assim, meu avô batia nele com enxada. Meu Deus. Não é apanhar, tipo assim, tomou uma chinelada. Meu pai apanhava de ficar uma semana com a tia, que era a irmã do pai, ficava fazendo salmoura na cama uma semana. Cara. Agressão da mais alta. Não tem como passar, não tem como... Né? Eu fui ver meu pai dar um sorriso e meu pai tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos quando eu vi meu pai sorrir pela primeira vez. Meu pai, eu abraçava ele ficar com os braços para baixo, assim. Falava, e aí, pai? Abraçava ele não sabia abraçar. E aí tem uma coisa que é muito louca, que eu sempre falava assim para as pessoas, porque assim, ele é um cara muito do bem, só que ele não demonstra a tal da linguagem do amor. Esperar meu pai assim, eu te amo, você é importante para minha vida. Não. Ele, tipo, defendia. A própria violência era num sentido de defesa. Então, por exemplo, pai, eu briguei na escola, eu vou lá quebrar todo, quem vai bater? Então, assim, era a demonstração de amor dele, né? Então, eu falava assim, qualquer pessoa que bater no meu pai, ele tá uma vida se defendendo. Ele sabe se defender. É igual você pegar um minotauro e começar a bater, dar soco nele, ele esquiva, defesa e tal. Você vai, já sabe, Sabe que o meu pai não sabe se defender? De um abraço. Não sabe. E aí, tipo, às vezes eu chegava para dar a mão para ele assim, ia dar um abraço, ele fazia assim, estica a mão. Tipo, abraço. Mulherzinha para dar abraço. Sim. Isso, né? Na minha adolescência e tal. Hoje, chega, abraça, beija, né? E a vida trouxe isso para ele. Só que assim, nunca, 0 vezes na minha existência e na da minha irmã, nunca bateu na gente. Que bom, né? Nunca. Poderia ter batido por aprendizado, isso, né? Só que ele fala assim, eu apanhei muito e isso nunca me educou. Isso só me gerou raiva. Pra você ter ideia, quando meu avô morreu, ele tava com uma tia, né? A irmã do meu pai. E a minha tia ligou em casa e falou assim, o pai acabou de falecer e tal. O meu pai fez uma pergunta pra ela. Quanto é a minha parte no enterro? 0. É igual falar assim, mano, acabou o gás. Tá bom, eu ajudo a pagar Acabou o gás. Quanto é a minha parte no gás? Assim, um desprezo, uma dor, uma coisa tão horrível, né, dentro dele. E um cara idoso. O meu pai tem medo de polícia até hoje. Uma vez ele chegou no aeroporto, aquela aleatório, o cara olhou e falou, encosta. Diabetes descompensou, deu uma zoada nele, assim. Mano, tá com droga, tá com arma, tá com alguma coisa, tá entrando ilegal. É uma autoridade, né? Eu falei, não, nada, né? Não. Meu pai é a pessoa mais honesta do planeta que eu já conheci na vida. Meu pai é aquele cara que vende a casa para honrar uma palavra, assim. Não tem, é milimétrico em tudo. Mas é o medo da autoridade. Então, olha o impacto que isso faz numa pessoa idosa. Ele vai ficar bravo, chama ele de idoso. Vai um adulto tardio, vai, né? Mas assim, mas isso não vem, ele não aprendeu isso adulto. Isso vem da formação. Aliás, aí fica uma boa explicação para vocês, né? Que tem a ver com esse capítulo. Por que as coisas na infância e na adolescência marcam tanto? A resposta está no comecinho desse podcast. Porque a parte emocional tá borbulhando. Isso. Registrando tudo, é como se tivesse um REC ligado para tudo. Tudo. E o córtex pré-frontal, que é aquele que tenta falar, não, olha, meu pai falou que tá de saco cheio porque ele tá nervoso, não tem a ver comigo, que seria uma função do córtex pré-frontal, de ter esse lugar mais sensato, tá em formação ainda. Então, não existe uma proteção. Não é? É isso mesmo. Então, quando vocês perguntam... Né? Não existe uma gestão, não existe... a palavra acho que é proteção e gestão mesmo, que é o córtex pré-frontal, ele fica assim, não, mas veja bem, não é bem assim, o seu pai gosta assim de você, lembra que ele falou que te ama? Não existe essa parte racional trabalhando a seu favor. Então... É só borbulha de sistema límbico. Torando, pronto. Um exemplo, assim, uma analogia
um motor V8 de 5.000 cavalos e não tem freio. Freio de Isso. bicicleta. É. Então, assim, você dá 300 na reta, chegou na curva, freia, não freia. Uhum. Aí você E entra no sem muro. airbag. É. Você não tem airbag. É isso, né? É. Então, você não consegue gerenciar aquilo. Porque eu odeio a palavra controle emocional. Não existe controle emocional. Uhum. Entra um ladrão armado aqui, eu falo, não vou ter medo. Olha É. eu aqui, ó, controlando aqui. Não vou ter medo. Não existe. Aham. Agora existe gerenciamento. Pô, o ladrão tá nervoso, então eu vou gerenciar esse momento. Eu tô morrendo de medo. Mas eu vou falar com ele, calma, é seu, pode levar, tá tudo bem. Eu tô gerenciando aquilo, eu não tô controlando. Só que o adolescente não vai ter todo esse repertório comportamental para fazer esse gerenciamento. E é onde dá as doideiras, né? Então, uma coisa que eu brinco muito, assim, um casal acabou de descobrir que tá grávida, vão ter um bebê, né? Tem lá o chá revelação, e tem não sei o quê, e põe a fotinha do teste de gravidez, aí tem o chá de bebê, aí fala assim, essa fraldinha aqui vai ser quando ele babar. Essa fraldinha vai ser quando ele tomar leite. A fraldinha tem o nome da criança. Tá? Quando essa criança chega, de fato, ela tem um ambiente preparado. Aí, faça o teste um dia para você ver que é muito engraçado. Você vê uma mulher grávida, um casal, e pergunta para os pais, qual a sua expectativa? O que você está esperando desse bebê? Aí eles, em 99% das vezes, vão falar coisas ligadas à primeira infância. Então, assim, quando ele falar a primeira vez, quando ele falar mamãe, quando ele for no parquinho, quando ele aprender a andar... Aí eu falo assim, se tudo der certo, daqui 13, 14 anos ele está numa festa que pode ter droga, ele pode estar numa festa que tem bebida, ele vai sentir vontades sexuais. A pessoa entra em desespero. Eu falo, gente, mas isso é tão óbvio quanto amanhã o sol vai nascer. Se o seu filho crescer uma criança saudável, ele vai chegar nesse lugar. E a pessoa entra em... Nossa, o meu vira bebê... essa boca pra lá. Vira essa boca pra lá. Né? Então, talvez falte esse preparo nessa fase de ter o chá de adolescente. Esses dias eu vi um meme muito bom que falou assim, eu queria um chá de adulto para ver se eu ganhava umas roupinhas novas, né? Fazer um chá. O chá de adolescência era bom. Um chá de adolescente. Então, tipo, porque, por exemplo, o judaísmo faz lá, né, o bar mitzvah, que é essa coisa de, agora entrou numa nova fase e tal. É importante ter essa expectativa e esse entendimento que vai chegar, porque daqui a pouco o adolescente vai bater a porta do quarto. Aí você fala, cadê aquela criancinha? Trocou por um inquilino da minha casa. Mamãe, pode parar o carro um pouquinho antes da porta? Total. Que foi o que a minha amiga falou ontem. Meu. E sofre. Mas aí você pensa assim, eu não deveria sofrer por isso. Não, claro, chegou o momento que eu não estava esperando. Mas assim, tudo bem. E o mais incrível, esse distanciamento que tem, mãe, para longe, mãe, não queima o filme, mãe, não sei o quê, ele vai abrir, mas ele vai voltar. Depende do que você fizer no meio do caminho, né? Ele vai voltar. Se você der acolhida, se você estiver junto, se você... Eu estava, né, conversando com a Larissa, ela falou assim, a gente vai numa festa sábado e eu programei de levar eles para a festa. Então vai reunir a tropa e eu vou levar para a festa. Ela falou, você pode buscar? Mas assim, vai ser tarde. Cara, como é que eu falo não? Nossa, melhor pedido, Mano, né? fica acordado, põe o relógio para despertar, fala qualquer coisa. Aí ela falou, mas aí dá para levar na casa o pessoal? Né? Do tipo, como é que eu deixo um adolescente no meio da avenida de madrugada? Né? Claro que dá. Não, e esse pedido é ouro, né? É ouro. Que a gente sabe. É ouro, exatamente. É o close friends que a gente gostaria de estar no Instagram e não tá no Instagram. Mas aí Aliás, filha, é uma reclamação, as duas, que eu sei que vocês têm um close friends que eu não tô, mas eu entendo. Eu já sei que tem 3, mas ela me contou, tá? Ela me contou que são 3 níveis de amizade, né? Só que aí eu falei pra ela, faço o bem sem olhar a quem. Isso é coisa de gente evoluída, eu não sou. Eu faço o bem esperando o retorno. Eu sou mó legal com você, é o dia que eu preciso de você, você não me atende. Vai se lascar, pra mim isso não funciona. Eu faço o bem esperando a volta.
Eu falei pra ela, tem um custo isso. Você achou que ela ia lá, tal? Eu quero fazer conteúdo pro meu canal, então eu vou lá, tô aqui com a tropa na madrugada, nós estamos aqui no rolê e tal. Né? Então, tipo, é o custo pra eu ir buscar, tudo bem? Ah, beleza, então tá bom. Isso, então, assim, talvez não é nada extraordinário tipo, não é um fato extraordinário. São pequenos fatos simples no dia a dia, né? Convidar para comer junto e dar uma volta, fazer uma... Participar de algo que é do interesse dele, né? Já que mudaram os interesses, descobrir qual é o interesse dele. Na medida do possível, se ele deixar você fazer parte de alguma coisa. Você sabe que eu fiz uma pesquisa, vamos dizer assim, no meu Instagram? Até quero fazer com você aqui, ao vivo. Eu quero ouvir a tua resposta. Eu fiz uma pergunta assim, ó. Se na tua história, principalmente infância, adolescente, na tua formação, se tivesse um botão que se você apertasse agora, você tiraria uma coisa que aconteceu de ruim ou incluiria uma coisa boa? O que seria essa mudança? O marco de eu ter, em algum momento, coisa de adolescente, acreditado que eu não era capaz. Teve uma época que eu falei, não sou capaz, não sou inteligente. E eu acreditei nisso, eu não contei pra ninguém. E aí, o fato de eu não ter contado, eu não tive a chance... Tomou como referência. Eu tomei como é a verdade. Vou viver uma vida partindo do princípio que eu não sou boa. Então, não vou fazer faculdade disso, vou fazer outra, porque essa aqui eu não tenho capacidade de fazer. Né? Legal. Coisa de 17 anos. Fiz essa pesquisa com adultos do meu Instagram, centenas de pessoas, né? Eu falo que uma das coisas mais legais que a gente tem em ter bastante seguidor, porque... Você pode até contar para todo mundo, né? Tem que trabalhar do mesmo jeito, né? Você tem que trabalhar a mesma coisa, pagar o boleto, o Carrefour não aceita, fala assim, querido, bati 200 mil, fala, passa a despesa então. Não, tem que pagar igual, a mesma coisa. Mas a gente tem como atingir muita gente com o que a gente fala. Então, centenas de adultos colocaram respostas muito parecidas com a sua. Conversar mais com a minha mãe, ter mais amigos, ser uma pessoa mais... Todas. Aí eu peguei, printei todas essas respostas, tirei o nome das pessoas, né? E falei assim, vocês perceberam que ninguém falou assim, o tênis que eu não ganhei, a escola que eu não estudei, a viagem que eu não fiz? Cara, porque eu também vejo muitos pais me falando, mas eu pago a melhor escola para ele e ele não dá atenção. Eu falo assim, às vezes, cara, você fazer um bolo junto é muito mais valioso do que a escola, esse dinheiro todo. Perfeito. Que você, né, eu assisti um vídeo. Isso vai fazer a diferença. Eu assisti um vídeo no YouTube esses dias que é um cara que é psicopata. E ele estava sendo entrevistado por um psicólogo. Alguém vai gostar dessa história. Quem? Larissa. Ah, é? É. E aí, o psicólogo está perguntando em que momento, o que aconteceu na vida desse homem, tá? Parecia uma criança falando, mas era um homem lá. Perguntando que momento que foi decisivo para ter uma mudança, porque ele era um cara frio. Frio, assim, tipo, não se importa com ninguém. E ele acessou essa memória, para ele tá muito claro o momento que aconteceu isso. E olha que coisa, tá? Fiquei bem impressionada com esse vídeo. Ele diz assim, que ele estava numa festa, onde estavam os pais dele, e ele caiu, e acho que ele quebrou o braço, tá? Se machucou e ficou com bastante dor. E ele foi correndo para a mãe dele. Aquela festa parece que era importante, alguma coisa da igreja, alguma coisa que os próprios pais tinham organizado. Então, os pais queriam ficar na festa que eles tinham organizado, porque eram meio responsáveis por aquilo. Então, ele chegou, me machuquei e tudo, e ele tinha uma expectativa de que a mãe que ia acolher e levá-lo para o hospital. Perfeito. A mãe chamou a babá, né, a pessoa responsável por cuidar dele, e a babá foi ao hospital. A partir deste momento, olha isso. Quebrou para ele tudo. Quebrou tudo. O cara vira um psicopata, né? E o mais louco é quando faz a pergunta, isso vem... Assim, ó. Então, e aí, tá bom, em casa todo mundo vai pensar, meu Deus, mas e agora? Então, eu tenho que ficar dando toda a atenção? Provavelmente eu vou responder. Lógico que aqui é um recorte de atendimento. Esse rapaz,
provavelmente já tinha outros sinais na casa de falta de olhar Isso. para ele, né? Uma genética. Uma genética, enfim, né? A gente sabe o dia. Eu sempre falo que a gente vai somando informação, né? Então, Isso. esse pai e essa mãe foram mostrando o quanto amavam ele? Porque se foram mostrando durante a vida, aquele seria um episódio isolado para ele, que ele Perfeito. poderia ficar muito chateado, mas daria conta. Mas se o buraco já estava vindo, ali só confirmou que ele não era nada, né? Eu não acho que foi um único episódio Sim, sim. para ter dado tão errado, Mas então é o fiquem tal- despreocupados. É o tal do gatilho, né? Eu não gosto muito dessa palavra que popularizou muito, mas É um a negócio que fala assim, confirmação. caramba. E a partir dali que vai agora. Aí ele fala assim: caramba, meus pais não gostam de mim. Vê Ninguém uma gosta de ideia. mim. Tá. Mas aí no outro dia os pais cuidaram, os pais fizeram e tal. Não é, esse episódio isolado não vai fazer isso. Não faz Só que aí no isso. outro dia ele fala assim: pedi pra minha mãe me dar comida, ela não me deu. Então quer dizer que realmente ela não gosta de mim. Isso. E aí vem o viés de confirmação, né? Que nosso cérebro fica sempre buscando informação para validar aquilo que você tá criando de crença, né? Afinal, não há nada no mundo mais gostoso, nada, do que você tá certo. Exato. Quando você fala assim, eu sabia que isso ia acontecer. Nossa, é um Nossa! prazer imensurável, assim, na nossa vida. Isso. Então, o nosso cérebro tende a achar coisa para validar, pra gente ter essa sensação gostosa, mesmo se ferrando. Sim. Eu falei que eu ia me ferrar. Eu falo às vezes pra mulherada sobre eu tenho dedo podre pra homem. Cara, todo dia você fala eu tenho dedo podre pra homem, tenho dedo podre pra homem. Aí um dia que você encontra um cara gentil e o cara, você vê que ele tá indo pra um caminho legal, o teu próprio cérebro despreza. Não dá aquele Tem alguma coisa. negocinho. Ele fala, tem alguma coisa errada aí, toma cuidado. Aí você procura itens pra desconsiderar aquilo. Agora o cara que, tipo, tá te enganando, que não apareceu no dia do... Dá uma fogueira naquilo ali e você quer continuar só pra poder falar assim, eu falei que eu só arrumava cara Isso. zoado. Eu só tinha Que relacionamento é a ruim. necessidade do cérebro de prever as coisas. Isso. Ele gosta de prever e acertar. Ele fica muito Isso. mal quando ele prevê e não Pois acerta, né? Dá uma delícia. Dá uma dissonância cognitiva, né? Que fala, você tá Isso, esperando uma isso. coisa da outra, incomoda. Mas você tá Incomoda. esperando uma coisa e dá, você fica uau, né? É igual, por exemplo, quando a gente pega casos assim, porque isso tudo tá ligado à expectativa, né? Terapeutas que trabalham com diagnósticos de transtorno ou de alguma questão, né? Você, a Nath, né? Sempre nessa linha, os pais às vezes sentem uma coisa parecida com luto quando quebra a expectativa do que eles... Porque assim, ninguém tem um filho... tudo bem, vai ter um transtorno. Não tem essa... Quando recebe o diagnóstico, em muitos casos até negam. Sim, é Tipo, difícil. Não, eu não vou tratar para não parecer que eu tenho isso daqui. Então, assim, a gente tem essa ideia, né? Eu não... E aí, quando a gente pega coisas da sociedade do tipo... separar é errado. Então, separar é errado. Como é? Solteiro? Não, quando é separado, qual que é o termo? Eu ia falar desquitado, aí acaba dizendo, Divorciado. Divorciado. O termo Desquitado Nossa, sacanagem, isso é coisa da minha avó. hein? Isso é coisa da avó. Então, assim, o divorciado, ninguém casa esperando que vá acabar. Então, quando acaba, vem uma vergonha de falar, nossa, imagina eu ter que falar para as pessoas que eu sou divorciado, que eu sou divorciada. Para mulheres isso tem um peso muito maior ainda, né? Então, eu vou manter um relacionamento para que eu não tenha que passar por isso, eu não tenha que quebrar essa expectativa. Hoje em dia, obviamente que ser divorciado não é nenhum absurdo, né? É uma coisa até comum. E muita gente fala assim, hoje em dia ninguém fica mais junto, bom era na minha avó. Isso. Mas eu falo, cara, assim, eu duvido que a minha avó ficaria casada em 2024. Eu tive um vô, mano, nota 1 milhão, meu vô da mãe. O vô do pai era o Chicão lá, que batia no meu pai. O vô da mãe, o melhor ser humano que eu conheci na minha vida foi meu vô. Meu vô fazia balanço para as crianças, meu vô teve 23 netos, o dia que ele morreu, todos os netos falavam, eu sou o neto mais amado. Ele conseguia dar muito Que amor legal. para todos. Você conheceu a avó Júlia? Que eu fazia as lives com ela, não sei se a gente Sim. era marido dela. Só que uma vez eu fui pra praia com ela, e aí eu tava descendo, né, a serra, e um caminhão bateu lá, e a gente ficou 4 horas parado, com o carro desligado. E ela começou a contar as histórias de vida. Ela falou, as amantes do teu avô iam lá na porta da minha casa, lá chamar ele.
Então, assim, nossa, que bonitinha, ela ficou casada. Claro que não é. É. Só que ela pensava, mano, é melhor aguentar isso Do que ser desquitada. ser desquitada, Ela que era nesse tempo era o que ela ia É. falar. Então, veja que essa nossa formação... Karina, esses dias eu fiz um vídeo que eu fiquei assustado. A gente meio que espera algumas respostas quando a gente põe um tema mais polêmico. Mas teve um dia que eu fui surpreendido. Eu tive uma infância muito pobre. Eu falo que tem a linha da fome, eu tava aqui. Eu nunca passei fome, mas chega. Eu ganhava tênis, eu ganhava roupa, eu tinha que não sei o quê, tinha que ir a pé, não tinha dinheiro para comprar pão. Essas coisas assim, faltou coisa muito básica na minha vida. Não comida, nunca passei fome, mas faltaram coisas muito básicas. Eu fui morar numa casa, a gente morava de aluguel, meu pai construiu uma casa, ele levantou as paredes, colocou uma laje e a gente entrou. Não tinha banheiro, não tinha porta, era um lençol na porta. Não tinha lâmpada, não tinha nada. A gente morou numa casa que era um barracão, Sim. parede e teto, né? Só que aí, a minha irmã é uma pessoa muito bem sucedida, minha irmã é piloto de avião e tal, trabalha na Emirates, pilotou o maior avião do mundo. Nossa, minha irmã é uma pessoa inteligentíssima, bem sucedida e tal. Eu tô aí numa vida muito boa, eu não tenho que depende dos meus pais, então financeiramente, mentalmente, eu me considero uma pessoa bem sucedida. E as pessoas perguntam para o meu pai, por quê? Para minha mãe, por quê? O que vocês fizeram que os seus filhos são bem-sucedidos? Tanto assim, financeiramente, quanto saudável mentalmente. E eles não sabem responder assim, eles são humildes, né? Meu pai veio da roça, parou na 8ª série, foi fazer supletivo adulto. Meu pai sempre fez muito cálculo estrutural, essas coisas incríveis, assim, não sabia, nunca participou da escola, sabia fazer cálculos incríveis. Minha mãe sempre muito criativa, minha mãe desde pequena dava livro pra gente ler, era uma coisa assim muito normal em casa. E eles muito humildemente falam, não, criou igual todo mundo. As pessoas falam, não é igual todo mundo, né? Tem alguma coisa aí, e eles nunca sabem responder. E aí quando essa pergunta vem para mim e para minha irmã, a nossa resposta sempre é a seguinte: eu sempre ouvi e ouço até hoje dos meus pais o seguinte: se der certo, pode voltar para casa que a tua cama tá aqui, teu chuveiro tá aqui, tem comida, você nunca vai ficar desamparado. Então assim, eu não preciso voltar para casa dos meus pais, a minha irmã não precisa, mas só de saber é igual você ter seguro no carro. Você não precisa, mas só de saber que ele está lá fora e se acontecer alguma coisa, tudo bem, é só acionar o seguro, isso dá uma tranquilidade incrível. Fiz um vídeo, coloquei isso na internet, um corte. Esse corte tá com uns 800 mil, assim, tá uma visualização absurda. Mas o que me assustou? O tanto de pessoas dizendo que é uma atitude errada dos meus pais fazerem isso. Que senão o filho fica vagabundo, o filho não quer sair de casa. Como é que eu falo para... Não, tem que crescer, acabou, vai embora. E pessoas contando o seguinte, que foram colocadas para fora de casa e se submeteram a casamentos... fracassados, porque não tinha para onde voltar, né? Nem se fosse só fracassar, estava bom. Se submeteram a abuso, a agressão, mas falava, cara, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que aguentar tomar porrada porque não tem ninguém para receber. Eu faço parte de um movimento que tem lá em Mauá, tem uma ONG que chama Doe Lenço, Doe Alegria, da Thalita Romati, que aliás é uma pessoa que eu te indico muito de trazê-la aqui. Ela teve um câncer de mama e formou uma instituição ali que apoia mulheres que têm câncer de mama. Então a mulher descobriu, a cabeça zoa, ela traz essas mulheres, então elas cortam o cabelo juntas. São várias mulheres que já estão com a cabeça raspada, aí é enfermeiro, tal. Eu vou lá e ensino elas a fazerem vídeo, por exemplo, porque agora ela não pode mais trabalhar no CLT. Ela vai vender um bolo, ela vai vender uma coisa, então ela precisa pôr na internet. E eu estou nessa parceria lá com a Thalita. E o Doe Lenço, Doe Alegria, lá do Instituto Romati, as pessoas doam lenço, elas põem uma caixa em lugares da cidade, as pessoas doam lenço, doam boné, para que as mulheres usem. E ela me contou de casos de mulheres que apanham dentro de casa fazendo quimioterapia. A pessoa está fazendo quimioterapia, ela não consegue levantar da cama, andar. Imagina alguém bater nessa pessoa. E aí a primeira pergunta que vem é, mas por que essa pessoa se submete? Do nosso preconceito, né? Mano, por que uma pessoa em 2024 se submete a isso? Porque ela não tem para onde voltar. Mas não tem mãe, tem pai? Tem, mas o pai não aceita. E às vezes tem religião envolvida, e quem casou não pode voltar, separar é coisa errada. Meu, um rolo, a pessoa fica apanhando. Inclusive, ela tem um caso lá de uma pessoa que morreu devido à doença e tudo, mas quanto de
psicologia não tem nessa Nossa. morte? Quanto de sofrimento? Quanto de tipo assim, cara, eu vou entregar, tomara que o câncer me leve mesmo, porque ficar apanhando aqui não é vida para ninguém. Então, essas pessoas todas aqui, inclusive o agressor, inclusive todo mundo que está nesse negócio horroroso, tem uma história ligada com infância e adolescência. Com certeza. Todas têm. E são as que estão contribuindo para continuar fazendo Isso. novos jovens sofrerem. E deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Eita, que a gente tá... É até 1h30 aqui? Cara, a gente chamou uma adolescente aqui. A gente não falou com essa adolescente. Vamos falar, acho que vai dar tempo dela falar umas 10 coisas minutinhos? legal. Vamos lá. Entra aqui, então. Aê! Aê! Uma salva de palmas. Traz a sua cadeira. Então, a gente vai conversar com uma adolescente. Ela que ouviu todo o podcast. Ou não, também pode ter se distraído. Não tem problema. Agora vai ser... Vai agora, poder falar um pouquinho pra gente. agora vai até ser o Enem. É. Considerando que Considerando a primeira parte desse episódio que eu trouxe sobre... Que sacanagem, né? Bem-vinda. Se apresenta pro pessoal. Sim, Olha pra cá ou pra cá? Pra cá. pra cá. Oi, gente, sou a Larissa. Quantos anos você tem, Larissa? 14, mas em domingo já faço 15. Entendeu? Larissa, você viu que a gente tava Deixa eu só dar falando... uma orientação pra ela. Agora você não se preocupa mais com as câmeras. Não, tá bom. Tá? Pode conversar com a Pode gente aqui, aqui, tá tudo certo. Larissa, você ouviu a gente falando um pouco de adolescente, né? Sim. Dessa fase das emoções e tal. Você chegou a pensar alguma coisa que você gostaria de contribuir com a gente aqui? A primeira coisa que eu pensei Fala pertinho assim, do microfone. que foi, Aí, também isso. ele falou, que foi do professor. Tem uma professora que X. ela sempre chega na sala e às vezes fala, tipo, ai, ninguém vai ser nada na vida, na escola, ninguém dessa escola vai passar no Enem. E, tipo, sempre fala, tipo, sempre, nossa, vocês são péssimos. E, tipo, você fica, nossa, será que eu sou tão ruim assim pra uma professora chegar e falar pra gente, tipo, você é péssimo? Porque às vezes, tipo, a gente, acho que pelo menos minha cabeça pensa assim, eu gastei o tempo da professora, gastei o pensamento da professora pra ela falar pra mim que eu não vou ser nada, entendeu? Tipo, ela pensou nisso tudo, que ela tem tantos, tipo, X alunos, e vai falar especificamente pra mim que eu não vou ser isso, entendeu? Você chega a acreditar? Chega. Porque, tipo, é aí que eu falei, você pensa assim, tem, sei lá, 800 alunos que ela já falou na vida. Aí ela vai escolher eu, especificamente, pra falar que eu não vou ser nada, entendeu? Entendi. Aí você fica, nossa, a professora realmente achar isso, então eu posso realmente ser isso. Porque se Caramba. é tanta gente, ela vai pensar de mim, assim, então você fica meio... Entendi. E tem o outro lado que foi aquela vez que você queria jogar vôlei, né? Você treinou um tempo, inclusive que foi um professor, né? Partiu de um Foi. professor, né? De educação eu acho física. que, tipo, os professores, eles influenciam muito no que você pensa. Porque é o que você falou, é uma pessoa que você acaba confiando mais, porque você não tá em casa, você não tá... Então, você confia. E o professor realmente sabe mais, porque, vou dar exemplo, eu trabalho 40 anos nisso. Então, ela sabe o que ela fala, ela sabe o que ela tá falando. Se, tipo, ela passou no Enem, ela fez, né, fez Sim. tudo que tinha, e eu, sabendo como eu sou, ela vai falar que eu não vou passar. Então, eu acho que influencia muito, que até o professor me influenciou a fazer vôlei. Hoje em dia eu não faço mais, porque foi momentâneo. Uma momentâneo. experiência, mas foi importante. Foi bem momentâneo. Mas foi gostoso receber um elogio dele quando ele... Foi. Tipo, tava na educação física e todo mundo, nossa, você joga bem. Eu falei, Ai, que linda, carinha. vou continuar, né? Aí eu falei com ele, eu falei com a minha mãe, eu falei com todo mundo. Porque, tipo, a minha mãe e o William sempre foram, tipo, a pessoa que mais me acolheu, assim, tipo, em questão de querer fazer alguma coisa. Tipo, vamos atrás, vamos, você vai com a gente. Tipo, eu queria fazer o cabelo. Ele, não, não sei o quê, não sei o que lá. Eu preciso Sou não sei empolgado, o né? quê, vamos. E me fala uma coisa, que você que é adolescente pode responder pra gente melhor. O que fortalece você? O que te faz se sentir mais confiante em você? Eu acho que é apoio, né? Das pessoas. De Tipo, quem, especialmente? Da família e amigos. Pra mim é isso. Porque, assim, eu já tive muito problema com amigo. Muito, muito. Tipo, de não querer mais ir pra escola, de não querer levantar, assim, de casa. Mas eu continuei, e, tipo, claro. Mas eu acho que é apoio, porque eu percebi que, tipo, eu não tava sozinha, entendeu? Tava sozinha na escola, não tava com ninguém. Mas apareceu, tipo, meu melhor amigo, que é meu melhor amigo até hoje, entendeu? Tipo, ele me deu apoio. Ele sempre foi, tipo, não, eu não acredito no que os outros falam de você, eu te conheço e é isso. Então, eu sempre fui uma pessoa que tava comigo. E quem também tava comigo é minha mãe, minha avó,
meu padrasto, que é o William, meu pai. Então, tipo, eles sempre estavam me apoiando, falando, não, você não é tudo isso que todo mundo fala, a gente te conhece, a gente te criou. Então, tipo, pra mim sempre foi o apoio Você precisava emocional. ouvir É, que você não era aquilo que alguém falou que você A era. importância de validar isso, né? E tem um ponto aqui, eu conheci a Cláudia, né, a mãe da Larissa, a Larissa tinha 9 anos. Então eu peguei aquela fase saindo da infância e entrando na adolescência. E eu sempre digo o seguinte, a Larissa tem um pai muito presente. Eu não tenho que ser o pai dela, eu não tenho que fazer esse papel. Então ele tem pai presente, ela tem pai presente, tem mãe presente, tá tudo certo. Eu sou ali um apoio. Então, às vezes, assim, a nota ruim na escola, ela fala, meu pai vai brigar, minha mãe, William, deu um problema aqui. Eu falo, vamos estudar, vamos lá. Revertemos. Aí a gente conta que deu problema na nota, E já vai mas com a já solução. revertemos e já fizemos o negócio. E a Larissa nunca teve problema com nota. Nunca teve. Aí começou uma fase, a mãe dela ser chamada de, ó, tá repetindo, vai reprovar. Teve um ano, até ficou perigando de reprovar de ano, né? sim. Que a gente ficou lá estudando aquela coisa toda, na pandemia, inclusive. E foi quando ela contou que a questão social começou a impactar na nota. Sim. Só que olha a facilidade que tem nesse processo se ela não é acolhida, dela falar, eu sou burra porque eu tiro pouca nota. má. E tirar pouca nota é um efeito de uma coisa social, que quando resolveu o social, as notas equilibraram. A gente da escola lá da Larissa é assim, tá tudo bem, passou, tal. Redação, só vem lá, como que é o pleno. SAT e o pleno. Só vem pleno, faz umas redações assim. Ou seja, incríveis. quando você sofreu algo social na escola, impactou emocionalmente, impactou nas suas notas. Se a gente pegasse uma família que não te acolhesse e brigasse com nota, imagina o problema que ia ser, né? Além do problema social, porque acontece, né? Às vezes o adolescente chega em casa com nota baixa, você não tá estudando. Só vê o efeito. É. Mas por quê? E outra, se ela nunca teve... E eu falo uma coisa assim, falo isso pra ela, e isso é muito claro entre a gente. A Larissa não é aquele aluno nerd do 10. Ela não é esse aluno. Ela vai lá, tira as notas que precisa tirar e tudo beleza. Por quê? As grandes habilidades dela, infelizmente, a escola não dá valor ainda. Liderança. Não tem uma nota de liderança. Ela conheceu a tia da cantina, a tia lá que faz, pode contar que ela faz leite pra você lá, não pode contar, tá? Pode. Mas Ela assim, tem umas regalias porque ela é uma boa influenciadora. isso, ela conversa com todo mundo, ela conecta e tal. E a escola, eu falo muito pra ela, você ainda não está sendo premiada, por ser assim, valorizada, mas você vai ser. Não muda o seu comportamento, você é desse jeito, isso é muito legal, né? A escola realmente, ela só valida, só bate palma para conteúdo. Decorado. Para conteúdo, né? E não para habilidade. Isso. Mas Não então, é? esse negócio de nota, pra mim, aconteceu 2 vezes em 2 anos diferentes. Foi a pandemia, que também na pandemia todo mundo ficou, nossa. É. Tipo, e porque eu tava numa escola antiga. E foi a escola que eu cresci, então pra mim foi a escola da minha vida, assim. E pra mim, o meu erro foi eu mudar daquela escola, não erro, mas foi o que me deu um probleminha, foi mudar daquela escola e ir pra escola que eu tô hoje em dia. E no primeiro ano naquela escola foi o pior ano, assim, da minha vida. Tipo, sempre tirei nota boa. Nunca fui, tipo, igual ele falou, nunca fui o 10 da vida, tipo, nossa, ela gabaritou toda a prova. Não. Mas eu sempre fui a pessoa que, tipo, sempre passei de ano sem recuperação. Nunca fiz recuperação. Tipo, de final de ano, assim, de ficar Natal fazendo prova. Nunca. E foi que eu fiquei sem amigos, tipo, é novo, todo mundo novo, e já começar o novo e todo mundo te odiando. Então, pra mim, me pegou muito. E aí, eu não ia pra escola, quase reprovei por falta também. E, tipo, prova, você ficava, tipo, não vou fazer essa prova. Não sou suficiente pra isso, pra que eu vou Ó, fazer essa prova? o diretor tá concordando ali com a ideia. Então, pra mim, foi muito isso. Tipo, pra que eu vou fazer essa prova se todo mundo me odeia, se ninguém quer me ver na escola, se ninguém tá aqui comigo? Porque, tipo, minha mãe sempre falou assim, meu pai, minha mãe, sempre falou assim, mas também vai pra escola pra estudar, não pra conversar. Mas assim, você tá socializando, lá é onde, tipo... É que eles são velhos, né? A gente Não que é entende, jovem, é. a gente entende Mas isso daí. olha Eu a falo, frase. vai conversar assim, é legal. A gente chamou a Larissa justamente para vocês ouvirem uma adolescente falando. Então, olha que interessante, tá? Vou apontar uma fala sua. Todo mundo me odiava, né? Você vê que a intensidade, todo Isso. mundo é muita Lembra que a gente, gente provavelmente não odiava. Lembra que a gente abriu o podcast falando de extremos? Exato, é. Então, provavelmente tinha alguém que não gostava, tal, mas isso passar a ser todo mundo e passar a ser ódio, vocês percebem como é intenso? E se é intenso, era muito sofrimento para você, Sim. não era?
Era questão, tipo, que eu não gostava de ir pra escola, e se eu ia pra escola, eu ficava, tipo, de fone de ouvido pra não ouvir os outros falando comigo. Porque eu ficava, tipo, pra que eu vou querer ouvir a ofensa? Por que eu vou pra escola pra não sei o quê? Então, pra mim, foi muito ruim. Só que consegui fazer os meus amigos, e é uma coisa que eu falo, eu conquistei todas as minhas amizades. Eu não tenho amigo porque ele é amigo de amigo que eu virei... Não. Eu fiz minha vida social. Então, pra mim, isso foi uma coisa que me ajudou muito. Porque nunca foi, é porque fulana, que é super sua amiga, não é mais sua amiga, então eu não posso mais ser seu amigo. Não. Sempre fui eu e eu, com as minhas amizades. Se a pessoa não era mais meu amigo, é porque eu fiz alguma coisa, ou a pessoa brigou, ou ela fez alguma coisa pra mim. Sempre foi em questão disso. Nunca foi tipo, fulano falou tal coisa. Então, minhas notas melhoraram, claro. Só que sempre vem, tipo, aquela coisa, tipo, vem uma briga, dá, tipo, o negócio, tipo, um gatilho. Você fala, nossa, de novo vai Será que acontecer não, isso. vou viver tudo Tudo de de novo. novo? Você fala, nossa, é tudo que tá acontecendo que aconteceu naquela época. E você fica tipo, nossa, será que eu quero ir de novo pra escola? Será que eu vou mudar de escola de novo? O que eu faço? Então, foi uma coisa que aconteceu recente também, que eu tava com muitos amigos. E acabei tendo um afastamento dessas minhas amizades, que eram, tipo, pra mim, era quase família. E veio à tona esse negócio de, tipo, nossa, será que vai acontecer tudo de novo? Será que todo mundo, que pra gente é todo mundo, né? Todo mundo vai virar as costas pra mim? Mesmo você tendo, tipo, as amizades que realmente são seus amigos, mas você fala, nossa, A o que os sensação outros é vão de... pensar de mim, que também são amigos delas? Tipo, eles vão ficar do meu lado ou do delas? Que eu vou ficar sozinha? E E se o eu que ficar que- sozinha, eu vou aguentar ficar sozinha de novo? Entendeu? E o que que você acha que foi importante para você passar essa fase? Que ideias que você escutou de pessoas de fora, ou que você mesmo teve, que você falou assim, isso aqui vai me ajudar a passar essa fase? Eu acho que foi questão de perceber as amizades que realmente estavam comigo. Porque foi questão que eu falo assim, se fizeram isso, não eram realmente meus amigos. Eu tive consideração da minha parte, isso foi uma coisa que eu tive mesmo, mas não teve das pessoas. Só que assim, eu penso assim, é igual eu falei, tava sozinho em 2022, mas eu tinha meu melhor amigo, que é meu melhor amigo até hoje. Ele não virou minhas costas pra mim. Então eu tenho alguém que tá Então realmente você acabou comigo. valorizando o que ficou. Sim, e não foi, tipo, questão de... Igual, porque como era começo de tudo, eu tava pegada nas amizades que eu tinha no começo do ano. Porque, você fica, meu Deus, eu só tenho Tô isso. E se sozinha. todo mundo vira as costas, todos esses amigos viram as costas pra mim, tô sem ninguém. Pra mim foi questão de pessoas que ficaram. Tava comigo antes e ficaram. Ou gente nova que entrou, até então que vai ter a festa que vai acontecer. Que minhas amigas novas vão estar tudo lá, então eu fiz amizades novas. Então eu acho que assim, quando essa porta fechou pra mim, abriu outras. Só que eu não pensava desse jeito em 2022. Pra mim era tipo, vou desistir de tudo, vou desistir da escola. Óbvio que não ia, mas tipo, você Eu pensava sei, assim. mas dá essa sensação de Dá aquela vontade de euforia desistir. tipo, cansei de tudo, já desisto de tudo, já não quero mais estar aqui. Eu tava assim, tipo, eu falava, Que nossa, é, não gente, o quero. que a gente estava falando até da questão do impulso. Olha o perigo de um pensamento de vou desistir de tudo. Chega a pensar em vou desistir da minha vida, não chega a Sim, pensar? chegou numa fase que foi bem ruim. Um dia a Larissa até conversou comigo assim, às vezes não dá vontade de viver. E aí ela deixou bem claro assim, não tô falando de suicídio, de tirar nada disso, né? Você falou para mim, é só não dar vontade. E aí eu falei, é normal, tem dia mesmo que você fala, nossa, mano, como é difícil viver. Mas passa, né? Mas Isso- que bom que você falou, né? Sim. Não, então, é porque assim, o William, eu vejo ele muito como um amigo. Tipo, que a gente não gosta do termo de padrasto, enteada, a muito gente não feio. gosta. É muito ruim, pra mim é tipo uma linha. Assim. Parece que é a madrasta da Cinderela, né? Parece que é uma coisa ruim, né? Esse nome ficou ruim. Então, pra mim, ele sempre foi uma pessoa que eu fui muito aberta pra conversar. Tipo, eu briguei com a minha mãe. Primeiro eu converso com ele, pra depois eu agir de outra forma. Eu falo, William, o que eu faço? Que William, eu sorte preciso de a sua. ajuda. William, não sei o quê. Então, o William sempre foi uma pessoa que, tipo, eu confio muito. Que é tipo, William, não tô com vontade de ir pra escola, não tô com vontade de ver ninguém, não estou com vontade de estar aqui, mas não quero me matar. Deixando bem claro que não, tipo, pra suicídio, nada. Mas eu falo, tipo, quero desistir de tudo, cansei, só quero ficar deitado na minha cama e não olhar pra cara de ninguém. E era a vontade que eu tinha. E tem uma coisa que eu falo para você, eu vou perguntar aqui ao vivo, hein? Vamos ver se o meu ficou o ensinamento, né? O professor agora vai dar a avaliação. Qual que é a coisa que eu falo para você que é mais importante na vida e a gente não pode abrir mão nunca? O que é o mais importante da vida? A comunicação? Comunicação. Tem mais uma que eu gosto de falar. Até que você fala para as meninas, você fala, nunca abre mão disso. Não lembro. O quê? Ali, libertar.
Liberdade. Pra gente sim ser uma pessoa. Porque às vezes eu falo pra ela assim, ó. Por exemplo, você vai sair numa festa, você vai estar sozinha na festa. E assim, ó, alguém vai te oferecer droga um dia, alguém vai te oferecer bebida, alguém vai te oferecer... Só que assim, ó, ela chegou num nível de confiabilidade com os pais, comigo, com todo mundo, que ela fala assim, eu vou pra festa e volto tal hora, tá bom. Porque nós temos a certeza de que ela não vai fazer coisa errada. Então eu falo para ela assim, ó, quanto mais eu aumento a linha da responsabilidade, eu aumento a liberdade. Lógico. Então se você fala assim, haha, eu sou muito malandra, vou usar droga. Tá bom. Só que você vai ter cortado a coisa mais importante que tem, que é a liberdade. Então assim, se você andar, tipo assim, tira a nota na escola, não se envolve com gente errada, você vai dar o seu rolê, você vai ser contente, quero ir, vou na piscina, vou na festa, ninguém fica... Quem tá lá, aquela coisa, porque eu falo assim, se der um BO, ela vai ser a primeira a se posicionar e sair fora. Tanto que ela já ligou pra gente, né? Falou, mãe, tô numa festa aqui, começaram a beber, tal, vocês vêm me buscar? Manda o Uber aqui. Que foi uma questão que eu tive que aprender da pior maneira dos negócios da liberdade. Quebrei a confiança que minha mãe tinha comigo uma época, que foi por questão de influenciar pelas pessoas. Tipo, todo mundo tá, então eu também vou. É porque eu acho que assim, os adolescentes, pelo menos eu penso muito assim, gostam de adrenalina. Tipo, nossa, que legal, vou fazer isso. Tipo, a gente age muito por impulso. Tipo, às vezes você grita com alguém por impulso. Você, tipo, nossa, vamos correr agora aqui, que é super perigoso, mas vamos. Então, tipo, é muito questão disso. E eu quebrei a confiança dela. E eu fiquei, tipo, quase uns 5 meses, 4 meses sem sair de casa. Tipo, não pisava o pé fora de casa, sem ser da escola pra casa. Hoje em dia, eu não pergunto pra minha mãe, mãe, posso ir numa... Não, eu falo, mãe, tô indo numa festa, sei como eu volto e sei como eu vou. Pronto. Porque hoje em dia eu mudei e a gente conseguiu construir de novo a confiança. Mas ela fala assim, Larissa, eu deixo você fazer o que você quiser. Você sai, você só me avisa. Se você precisar de alguma coisa, você me liga. Vou estar aqui sempre. Mas não quebra minha confiança de novo. É um negócio que eu falo. Então eu falo assim, tipo, você tá num lugar assim, você não faz mais isso. Você fala, nossa, já fiz isso, sei que dá errado. Por que eu vou fazer de novo, sendo que eu tô mega livre agora? Eu posso, tipo, dormir na casa de amigo, eu posso viajar com amigo, eu posso... fazer o que eu quiser, tipo... Tem um monte de coisa legal pra fazer, porque eu vou dar né? exemplo. Sai da escola. Aí eu fui a pé ao Terceiro de Santo André, que, tipo, dá uns 40 minutos a pé. Aí eu falou, toma cuidado. Falei, É isso. então tá. Porque confia. E isso é construído. E eu falo sempre pra ela. Não é gostoso isso? Uma vez até aconteceu uma coisa muito legal, que a gente vê o ensinamento sendo colocado em prática. A Larissa começou a namorar. E aí... a Cláudia veio um dia, sei lá, ela tava ali com alguma insegurança e falou assim, Larissa, não sei o quê, você sabe? A gente até brinca uma vez, a avó dela falou assim, você já fez aquilo lá? Aí todo mundo ri, né? Mas, tipo, a avó muito constrangida de falar e tal. E um dia a Cláudia falou assim pra ela, você sabe que você vai estar no lugar, você tá com ele, deu um maior sermão. Aí a Larissa deu a melhor resposta do mundo, ela falou assim, mãe, a gente já não combinou que quando for acontecer eu te aviso? Aí eu tipo atrás, nossa! Se lascou, tomou a pedrada. Por quê? Eu falo pra ela, confia no que você tá ensinando. Vocês não combinaram isso? Elas, inclusive, têm uma conversa tão aberta que eu até falo às vezes, vou sair, que eu tô ficando constrangido com o nível de Vocês estão conversa. falando sobre aquilo, eu não tô Sobre afim. aquilo lá, né? E isso é muito bom. legal. Então, mas, tipo, minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta comigo em qualquer assunto. Tipo, nossa, eu tô com problema, eu vou na escola, eu vou resolver, que não sei o quê. Eu falo, mãe, calma. Porque é um negócio que eu falo, aconteceu esse negócio esse ano. Minha mãe, eu resolvo, eu quero resolver tudo. Eu não sei o que... Mãe, se eu não conseguir dar conta, você resolve. Mas eu quero tentar resolver da minha forma que eu acho melhor. Porque assim, pra gente, tudo é zoeira. Tudo é, teve que chamar a mamãezinha pra resolver. Você fica tipo, tá bom, ia dar uma resolvida? Ia, só que ia piorar a situação pra mim. Tipo, poderia resolver na escola, mas, tipo, todo mundo... Nossa, ela tem que chamar tal pessoinha pra resolver o que ela não sabe resolver sozinha. Então, pra gente, tipo, não é vergonha. É você fica, tipo, o julgamento dos outros. Se não existe julgamento dos outros, claro, é deixar tomar frente e resolver isso do que for. Só que tava virando um negócio tão sério que tava sendo questão de intolerância religiosa. Falei assim, mãe, se não parar a intolerância religiosa, é crime. Você toma a frente e resolve. Você, o William, meu pai, quem que for. Porque é crime, realmente. E só que, graças a Deus, já deu uma resolvida. Mas, tipo, eu falei, espera. Porque você vai lá, chama a mãe, chama não sei o quê. Depois, na escola, fica tipo...
Ai, por causa de religiãozinha, teve que chamar a mamãe, não sei o quê, e fica todo mundo zoando. Então, você acaba, tipo, falando, nossa, eu tenho que tomar a frente das coisas pra ninguém me zoar por causa de mãe. Só que a gente pensa assim, é questão de mãe presente também, né? Sim. É questão, tipo, de minha mãe se importar tanto que ela quer tomar a frente da situação porque ela sabe que eu tô mal. Então, tipo, vem Vem um no acolhimento fundo, gostoso, né? então, a gente não demonstra muito, tipo, você não vai ver eu falando te amo pra minha mãe mais de uma vez no dia, se eu falo no dia, ou se eu abraço ela no dia. Só que a gente tem nossa maneira de demonstrar afeto. São as linguagens, né? Diferentes. Porque assim, eu odeio toque físico. Odeio. Não me abraço, não me encosto, não gosto. Mas minha mãe também não, também odeia. E a gente, tipo, gosta muito de passar tempo uma com a outra. Tipo, vamos fazer compras? Vamos... Deita aqui no meu quarto e a gente fica conversando. A gente se abre muito, a gente, tipo... Então, a gente conseguiu ter uma forma de fazer tudo. Só que assim, você não vai falar, tipo... Nossa, achei tão bonitinho minha mãe querer resolver as coisas pra mim. Mas, no fundo, você pensa isso. Aí você acha, tipo, a mãe às vezes fica... Nossa, meu filho não demonstra nada. Só que a gente demonstra, mas do nosso jeito, do nosso jeitão, No né? podcast em rede nacional. Aê! Aê! Bonitinha, né? Fala a verdade. Olha, gente, o tempo deu, mas eu amei a sua participação, assim, fechou com chave de ouro, porque você traduziu rapidamente o conteúdo que a gente trouxe, falando da intensidade das emoções, da importância do apoio, das diferentes formas de amor e como você demonstra ou não demonstra, mas tá ali, né? Agora tá aqui em rede nacional. Enfim, muito obrigada por você ter vindo. E ao meu grande amigo de carteirinha, neurocientista Bom, né? maravilhoso, Will Borghetti. Fechamos com chave de Muito ouro. obrigada por ter compartilhado esse... A gente enriqueceu muito mais esse capítulo. Uhum. Eu tenho certeza, pessoal, que o que está descrito no capítulo, seja falando um pouco mais de uma pesquisa para cá, para lá, mas assim, o Will trouxe para gente todo o conteúdo de uma forma muito mais prática, lúdica, inclusive, do que a gente pode encontrar aqui no capítulo 6. E vamos mandar brasa no próximo episódio. Deixa aí seus contatos. Quero só agradecer sempre pela generosidade, pela gentileza. Obrigado, Larissa, por ter vindo, né? Demais, né? Eu sou suspeito de falar, né? Eu falo pra Larissa uma coisa, eu não tenho filhos, mas se eu desenhasse uma filha pra ter, era exatamente ela, assim. Que delícia. Com os defeitos, com os problemas e tal. Vai fazer 15 anos domingo, né? A gente tá gravando aqui hoje é sexta-feira? Dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro, ela faz dia 3, né? 15 anos, né? Uhum. Então, obrigado. Amo muito você. Toque físico que ela odeia. Assim, ai, não me abraça na frente de todo mundo. Mas obrigado por você existir, por você ser maravilhosa. E obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Wilson. Ela que me ensina sempre as coisas. Às vezes eu vou testar coisas na escola, eu falo, o que você acha disso aqui? Ela fala, piada de tiozão, né? Piada de tiozão, não vai por essa daí. E galera me acha em todas as redes sociais, Instagram, a gente vai deixar aqui LinkedIn, embaixo para Facebook, vocês também. Orkut, ICQ, vocês me acham em todos. Às vezes a pessoa não consegue escrever William Borghetti, ruim de escrever, colocar neurocomunicação lá no Instagram, cai direto no meu. Neurocomunicação. Mas vai estar aqui embaixo. Deixa aqui a sua curtida. Deixa o seu comentário também. Isso. Mandar um salve pra Nath, né? Opa! Que agora virou a podicóloga, né? Podicóloga, porque foi pro sul, casou e me abandonou muito mais aqui. legal Florianópolis do que São Paulo. A gente tá entende, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mas assim, obrigado pela Obrigada oportunidade. a você. Foi o mais especial da minha vida hoje. Que delícia. Né? Com você, com a Lubs. A Lubs é ela. Ela chama, é o apelido. Podia contar? Não, tudo bem. Tá bom. Você, Lubs. Obrigado e Obrigada. até a próxima. Obrigada. Beijo, gente.